Todo ano, quando dezembro chega, a gente enfeita a casa, acende luzes coloridas e repete: o Natal é tempo de alegria. Mas e se eu te disser que essa história não é tão iluminada assim? Que por trás das músicas fofas e dos comerciais emocionantes existe um lado obscuro, antigo e bem diferente daquele que a gente conhece. Se você acha que o Natal sempre foi puro, cristão e doce, é melhor acender uma vela e se preparar. Porque a real história do Natal é muito mais sombria e emocionante do que parece. Antes de existir Papai Noel, neve artificial e corredores lotados de shopping, o Natal já era celebrado. Mas não era por causa de Jesus, era por causa do sol. Povos antigos olhavam para o céu no auge do inverno e comemoravam o renascimento da luz, o sol invicto. Era o retorno da vida após a escuridão. Romanos dançavam nas Saturnálias, um período de fartura, descanso e inversão de papéis. Por alguns dias, a ordem social parecia respirar. Escravizados tinham liberdade temporária, autoridades eram ridicularizadas e a cidade se tornava um grande carnaval. Era uma tradição tão forte que quando o cristianismo se expandiu, a igreja percebeu que não tinha como apagar. Então, adaptou, redefiniu, transformou o nascimento do sol no nascimento do Filho de Deus e assim o festival pagão virou Natal. Mas o tempo passou e o Natal mudou de dono mais uma vez. A fé virou consumo, o rito virou produto, a generosidade virou marketing. Todos os anos repetimos o ritual moderno: correr, comprar, embrulhar e no dia seguinte esquecer. É curioso, porque enquanto abraçamos o Natal cheio de raízes pagãs, demonizamos outro costume igualmente antigo, o Halloween. Ambos nasceram de rituais de passagem, ambos celebravam ciclos naturais. O Halloween vinha de tradições celtas, marcava o fim da colheita e honrava os mortos. Nada de diabólico, apenas o reconhecimento de que a vida e a morte convivem. Mas por que o ritual pagão foi santificado e o outro foi condenado? Porque o Natal foi absorvido e transformado, enquanto o Halloween foi combatido e rotulado como coisa do mal. Porque o Natal serviu aos interesses do poder, foi domesticado, higienizado, transformado em festa oficial. Já o Halloween, não. Ele lembra o que a sociedade prefere esconder: a morte, o mistério, o desconhecido. Ele não gera a mesma sensação de controle e, principalmente, não movimentava, pelo menos até pouco tempo atrás, a mesma máquina econômica. No final das contas, não é sobre o bem ou o mal, o sagrado ou o profano. É sobre quais tradições se alinham ao que o poder quer reforçar. O Natal, antes pagão, virou cristão, depois virou capitalista. E nós o celebramos como se sempre tivesse sido assim. O Halloween, também pagão, não foi absorvido. Então, virou uma ameaça. Quando as luzes natalinas piscarem e as propagandas falarem de espírito natalino, lembre-se, por trás dessa festa existe uma longa história de disputas, apropriações e interesses. O Natal não é só uma data, é um espelho de como a sociedade escolhe o que glorifica e o que demoniza. Felizmente, ainda existem pessoas que lembram o real significado do Natal e se dispõem a ajudar o próximo, deixando de lado o consumo e o desejo de comprar muito. Mas ainda assim, é importante relembrar os principais problemas sociais acerca da confraternização natalina e bem como os grupos que ele mais deixa vulnerável. Todo fim de ano, as propagandas vendem um Natal perfeito. E Bauman afirma isso, que a sociedade vive para consumir. E o Natal vira isso, um grande espetáculo de consumo. É sempre a mesma história, campanhas, doações e distribuição de cestas básicas. E no fim, nada muda na vida das pessoas. Mas quando a mídia decide qual família representa o ideal, ela também decide quem fica de fora. Isso não é só questão de estética, também é sociologia, é construção de identidade. Se só mostra famílias brancas, ricas e sorrindo, a mensagem é clara: esse é o padrão desejado. E o resto, fora do padrão, acaba se tornando invisível. Quando a gente não aparece na TV, não é coincidência, é estrutura. É um sistema que naturaliza qual corpo merece maior destaque e qual corpo só aparece servindo mesa. Representatividade não é detalhe, é parte de um mecanismo que define quem tem valor e quem não tem. O Silvio Almeida explica que o racismo estrutural não é um ato isolado, e sim o funcionamento da sociedade inteira. A Lélia Gonzalez fala sobre a branquitude, que é o lugar social de quem é visto como branco e por isso tem acesso a mais reconhecimento e a direitos universais.
No Natal, a branquitude aparece com força. Todos os símbolos, todas as famílias, todos os protagonistas são brancos. E quando corpos negros aparecem, é quase sempre em posição de quem recebe ajuda, e não na posição de quem decide. Todo dezembro surge uma onda de caridade, e isso dura exatamente só até o fim do ano. Assistencialismo não transforma. Ele alivia momentaneamente um problema gerado pela própria estrutura social. Bauman fala que as soluções hoje são rápidas, emocionais e descartáveis. E é exatamente isso, uma solidariedade líquida. Não adianta só doar no Natal e ignorar o racismo no resto do ano. A sociologia nos ensina que desigualdade não é acidente, é projeto, é resultado de escolhas políticas. Por isso a gente diz, caridade é bom, porém não substitui políticas públicas. A mudança verdadeira é estrutural: saúde, emprego, educação, representação e cultura. Enquanto o Natal for mais sobre consumir do que reconhecer os direitos, a desigualdade vai continuar sendo embrulhada em papel brilhante. O Natal não é neutro. O racismo estrutural é real. A branquitude domina a narrativa. A transformação é política. A solidariedade não basta. A sociedade só muda quando a gente entende suas estruturas.